Meus irmãos, eu quero convidá-los, por gentileza, a abrirem as suas Bíblias no livro de Romanos, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 4 e nos versículos de número 23 até o capítulo 5 e versículo 2. Romanos capítulo 4, versículo 23 até Romanos capítulo 5 e versículo 2. O tema da nossa meditação nesta manhã será o apóstolo Paulo e os 5 solas da Reforma Protestante. Esse é o tema da nossa mensagem nesta manhã. O apóstolo Paulo e os 5 solas da Reforma Protestante. Diz assim a palavra do nosso Deus, Romanos 4, versículo 23 até o capítulo 5, versículo 2. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse texto bíblico e vamos pedir, como sempre temos feito, que Ele fale a nossa vida nesta manhã e, ao fazê-lo, que nós sejamos abençoados, transformados, iluminados pelo entendimento e o conhecimento que vem dele e da palavra dele. Amém, meus irmãos? Pai, nós queremos bendizer, queremos exaltar, queremos glorificar o seu nome nesta manhã, queremos agradecê-lo por mais este dia de vida que o Senhor tão graciosamente, tão gentilmente, tão bondosamente sempre tem assim nos concedido. E te agradecemos particularmente, Senhor, por nesta manhã estarmos comemorando 2 eventos absolutamente importantes para a nossa fé. O primeiro deles, a ceia do Senhor, e o segundo, comemorando também esses 504 anos da Reforma Protestante. Obrigado, Senhor, por tudo isso que tem, de alguma forma, nos alcançado, do qual nós temos sido beneficiários. E te pedimos também que o Senhor venha falar ao nosso coração, à nossa mente, venha instruir-nos, venha ensinar-nos nos teus caminhos, especialmente a partir desse trecho bíblico de Romanos que nós lemos. Obrigado por tudo, que a sua palavra preencha o nosso coração, preencha a nossa mente, sature todos os nossos sentidos, todo o nosso ser com os seus ensinos, com as suas verdades. É o que nós suplicamos ao Senhor nesta manhã, e desde já também te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Por favor, podem se assentar. Hoje, como nós mencionamos, dia 31 de outubro de 2021, nós, cristãos evangélicos, cristãos protestantes, comemoramos os 504 anos da chamada Reforma Protestante. E para nós chegarmos, meus irmãos, a esse número, basta tomarmos como ponto de partida o dia 31 de outubro de 1517, que foi quando um monge alemão da ordem agostiniana, chamado Martinho Lutero, ele afixou as suas 95 teses ou proposições na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. E através desse ato, Lutero estava, entre outras coisas, pedindo às pessoas que ele pudesse debater com elas, quer verbalmente, quer por escrito, especialmente acerca daqueles males que haviam sido provocados pela venda de indulgências ali no contexto católico romano. E esse tipo de atitude de Lutero, longe de ser um ato profético, como poderiam pensar alguns hoje, ou um gesto dramático, ele era simplesmente o modo usual, a maneira comum de se anunciar uma disputa, ou um diálogo, vamos assim dizer, naquela época, naquele período. Bem, mas o que eram, na verdade, então, essas indulgências contra as quais
Martinho Lutero, por exemplo, se insurgiu. Meus irmãos, a venda de indulgências era uma prática típica da Igreja Católica Romana durante a Idade Média, a qual fazia crer que as contribuições financeiras feitas à Igreja asseguravam à pessoa, quando ela morresse, a sua liberação do purgatório, isto é, de um lugar de tormento, e o seu desfrute da alegria celeste. Em outras palavras, o pagamento ali das indulgências, ele favoreceria, segundo esse pensamento católico medieval, a salvação destes indivíduos. Então, foi contra práticas como esta que Lutero, ele acaba, por exemplo, se posicionando contra a mesma, ou as mesmas. E o parecer desse monge alemão, Martinho Lutero, contra tais atos, entre tantos outros, ele contribuiu para o surgimento daquilo que viria a ser chamado, viria a ser conhecido posteriormente como os 5 solas. Isto é, sola Escritura, somente a Escritura, sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, solus Christus, somente Cristo, e por fim, soli Deo gloria, somente a Deus seja a glória. Bem, mas estes 5 pilares da reforma protestante, eles podem ser resumidos numa única e mesma frase, numa simples frase, que é a seguinte: a salvação é pela graça somente, através da graça somente, em Cristo somente, como revelado nas Escrituras somente e para a glória de Deus somente. Por meio dessa frase, nós podemos resumir muito bem estas 5 proposições ou 5 princípios, 5 pilares da reforma protestante. E ao que tudo indica, meus irmãos, em termos um pouco históricos, só para darmos um pano de fundo quanto ao surgimento destes chamados 5 solas, que é o assunto da nossa meditação nesta manhã, parece-nos que apenas os primeiros 3 solas, isto é, sola Escritura, sola gratia e sola fide, eles são encontrados textualmente nos escritos dos reformadores do século XVI, do contexto da reforma protestante na Europa. E esse fato, ele parece ser confirmado, por exemplo, por um escritor, um estudioso luterano, chamado Theodor Engelder. Esse indivíduo, por ocasião da comemoração dos 400 anos da Reforma Protestante, ou seja, um pouco mais de 100 anos atrás, ele escreveu um artigo intitulado Os 3 princípios da Reforma, sola Escritura, sola gratia e sola fides. Ou seja, esse estudioso chamado Engelder, ele omitiu os 2 últimos solas, solus Christus e soli Deo gloria, os quais, ao que tudo nos consta, eles só iriam aparecer, só teriam o seu surgimento tempos depois, anos depois. Mas outro estudioso, este sim jamais conhecido do nosso contexto protestante evangélico, chamado Kevin Van Hooser, em concordância com Engelder sobre esse assunto do surgimento dos solas, ele explicou o surgimento desses pontos da seguinte forma. Vamos aqui abrir aspas para Van Hooser. Para ser preciso, sola fide, sola gratia e sola Escritura podem ser encontrados nos escritos dos reformadores do 16º século, mas solus Christus e soli Deo gloria aparecem um pouco mais tarde. O último, isto é, soli Deo gloria, aparece regularmente nas composições do alemão Johann Sebastian Bach. Contudo, a ausência da frase real, conclui aqui Van Hooser, não implica a falta do conceito. E eu diria que todos os 5 solas refletem o núcleo das convicções teológicas da Reforma. Bem, meus irmãos, mas depois dessas breves explicações bem introdutórias, bem panorâmicas, eu gostaria então de compartilhar com vocês, como já anunciei no início, algumas reflexões sobre o tema o apóstolo Paulo e os 5 solas da Reforma Protestante, tendo como base o texto lido de Romanos 4, 23 até o capítulo 5 e versículo 2. E essas reflexões que faremos, elas têm a ver com uma característica quíntupla, sobre a qual se dá a salvação e que nós mencionamos agora há pouco nessa frase que nós citamos. Em outras palavras, a salvação
de acordo com Romanos, capítulo 4, versículo 23, até o capítulo 5, versículo 2, envolve 5 elementos. E estes 5 elementos, por sua vez, eles têm relação com os 5 solas da Reforma Protestante, sobre o qual nós acabamos aqui de falar. Então vamos ver a partir de agora quais são estes 5 elementos que nós encontramos no texto paulino e que tem correlação com os 5 solas que envolvem a nossa comemoração, por exemplo, do dia de hoje, 31 de outubro de 2021. Meus irmãos, lendo esse texto de Paulo, eu aprendo em primeiro lugar que a salvação se dá somente conforme revelado na Escritura. A salvação se dá somente conforme revelado na Escritura. Nesse caso, tendo o desdobramento da chamada sola Escritura. Vejamos o que dizem nos textos de Romanos capítulo 4, versículos 23 e 24. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, isto é, para Abraão. Paulo está trazendo uma série de argumentos para demonstrar que nós somos salvos pela graça e mediante a fé em Cristo, e para fundamentar o seu raciocínio, o seu argumento, ele cita o pai da fé chamado Abraão. Então, voltando ao texto, Romanos 4, 23. As palavras lhe foi creditado, essas palavras, não foram escritas apenas para ele, isto é, não foram escritas apenas para Abraão, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, Paulo está dizendo aqui que quando Gênesis 15, 6 afirma que Abraão creu no Senhor, isto lhe foi creditado ou imputado por justiça ou como justiça, essas palavras, argumenta Paulo, elas não dizem respeito apenas a Abraão, mas elas também dizem respeito a todas as gerações posteriores de crentes que, assim como Abraão, que depositou a sua fé em Deus, também depositam a sua fé em Cristo e que, ao agirem assim, recebem a justiça de Cristo como algo que lhes é imputado ou algo que lhes é, neste caso, creditado. Percebe então neste primeiro momento que Paulo dá ênfase em Romanos 4, versículos 23 e 24, às palavras que foram escritas, ou seja, ele dá ênfase à Escritura, à Bíblia. As Escrituras Sagradas, nesse primeiro momento, são a ênfase, são o centro do argumento, do raciocínio e daquilo que Paulo está dizendo, escrevendo aos cristãos de Roma. E esse ponto, meus irmãos, isso remete à nossa lembrança ao princípio da Reforma Protestante, como nós já mencionamos algumas vezes hoje, chamado sola Escritura, isto é, somente a Escritura. Existe um autor chamado Timothy George, na sua obra Teologia dos Reformadores, que ele explica o seguinte, que o princípio da sola Escritura, quando ele é criado, ele destinava-se a salvaguardar a autoridade das Escrituras, daquela dependência servil à igreja, que é o que ocorria, por exemplo, no contexto católico da Idade Média. Então, destinava-se a salvaguardar a autoridade das Escrituras, daquela dependência servil à igreja, que de fato tornou a Bíblia inferior à igreja, naquele contexto medieval católico romano. As Escrituras, então, Timothy George, ele vai argumentar, elas são a norma normans, isto é, a norma determinadora, não a norma normata, isto é, a norma determinada para todas as decisões da fé e da vida. Mas, tendo dito isto, me permito então fazer algumas considerações sobre a maneira como os reformadores lidavam com a Bíblia, bem brevemente. Em primeiro lugar, a mensagem dos reformadores nós descobrimos ao lê-las, os seus escritos, os seus pensamentos, a sua teologia, a mensagem dos reformadores, ecoando a mensagem de Paulo, isso é muito importante, não são os reformadores que inventam isso, eles apenas aprendem isso a partir das Escrituras, mas, em primeiro lugar, a mensagem dos reformadores é bibliocêntrica, ou seja, ela é centrada na Bíblia, a qual é vista, por sua vez, também como a única regra de fé e prática e conduta dos cristãos. Isto significa dizer que pais
podem até nos aconselhar sobre o modo como nós devemos viver. Amigos podem nos orientar sobre a maneira como nós devemos nos portar em sociedade, num trabalho, numa universidade, num evento e assim por diante. Mas, meus irmãos, somente a Bíblia, em última análise, constitui-se a nossa única regra de fé e prática. Aquilo que Deus nos ordena na sua palavra, desde Gênesis a Apocalipse, é aquilo que nós devemos cumprir, é aquilo que nós devemos experienciar, é aquilo que nós devemos buscar viver no nosso lar, no nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho, na sociedade, na igreja, em todas as demais e quaisquer situações. O centro de toda a nossa fé envolve as Escrituras, gravita em torno das Escrituras, e não acerca de conselhos de homens, mas em torno da palavra gloriosa, inerrante, infalível, poderosa de Deus, desse Deus todo-poderoso. Em segundo lugar, nós também aprendemos que os reformadores decidiram submeter a sua fé e a sua vida aos princípios ético-espirituais encontrados, por exemplo, nas Escrituras, em vez de, por exemplo, se submeterem a quaisquer outros tipos de autoridades, fossem elas, na época, no contexto medieval, por exemplo, o magistério eclesiástico, o papa, o clero, a razão natural ou até mesmo a tradição cristã. Aliás, meus irmãos, a tradição cristã só era relevante, e permitam-me dizer, só é relevante quando está em consonância com as Escrituras. Quando nós estudamos os chamados pais da igreja, aqueles bispos, teólogos, pastores, filósofos, autores cristãos que viveram depois dos apóstolos e que vivem mais ou menos entre os anos 100 a 650 ou 750 depois de Cristo, por exemplo, estas pessoas nos legaram uma série importante de ensinamentos, de contribuições bíblicas, teológicas, uma série de percepções acerca da fé cristã muito importantes. Mas essas pessoas, meus irmãos, elas não são infalíveis. Teólogos não são infalíveis, reformadores não são infalíveis, a igreja não é infalível, o pastor que prega aos domingos e demais obreiros ou líderes não são infalíveis. Infalível é apenas e tão somente a palavra de Deus nos seus autógrafos, e ela é aquilo que nos sugere e nos ordena a maneira como nós devemos e podemos viver em sociedade. A Bíblia, e somente a Bíblia, é a nossa única regra de fé, prática e conduta, e é em torno dela que a nossa vida, fé e esperanças e expectativas devem gravitar. Por fim, em terceiro lugar, os reformadores, eles também autorizaram o chamado livre exame das Escrituras, mas não autorizaram a livre interpretação das Escrituras. Isto é, embora todos devam examinar as Escrituras, contudo, ninguém está autorizado a torcer o sentido das Escrituras a seu bel prazer. Livre exame, meus irmãos, é importante dizer, não pode ser confundido com livre interpretação. Todos nós temos liberdade, todos nós temos o direito, todos nós temos, ademais, a responsabilidade de lermos a Bíblia, de estudá-la, de examiná-la, sobretudo de vivenciá-la, de praticá-la. Mas Deus não nos autorizou a interpretarmos a Bíblia de uma forma que nos seja conveniente, de uma forma que seja tendenciosa. Em suma, quando nós olhamos para esse primeiro ponto, a salvação, nós descobrimos, se dá somente conforme revelado na Escritura, e a nossa fé e a nossa maneira de viver também devem estar de acordo com a Escritura, devem gravitar em torno dos ensinos presentes nas Escrituras, compostas de Antigo e Novo Testamentos. É uma primeira lição que eu aprendo aqui com Paulo e que quero compartilhar com vocês nessa manhã. Mas uma segunda lição, meus irmãos, também igualmente importante, dentro do nosso tema que nós aqui nos propusemos a falar, o apóstolo Paulo e os 5 solas da Reforma Protestante, eu aprendo em segundo lugar que a salvação se dá somente pela fé. A salvação se dá somente pela fé.
Vejamos o que diz Romanos capítulo 5, versículo 1, parte A. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Depois de dizer, primeiramente, que a salvação se dá somente conforme revelado na Escritura, Paulo agora complementa o seu pensamento afirmando que a salvação se dá pela fé. Ele diz, como nós lemos, tendo sido, pois, justificados pela fé. E esse ponto, meus irmãos, mais uma vez, ele nos lembra o princípio da reforma protestante, chamado sola fide, ou seja, somente pela fé. Essa doutrina da justificação pela fé, ela foi especialmente importante para os reformadores. Claro que ela é importante, sobretudo, a partir de um teor bíblico, neotestamentário. Mas refletindo sobre os documentos neotestamentários, os livros neotestamentários, os reformadores e pós-reformadores e todas as gerações de cristãos, sobretudo protestantes evangélicos, a partir daquele período, eles deram uma atenção especial, por exemplo, a justificação pela fé. Martinho Lutero, por exemplo, que nós já citamos e voltamos aqui a citá-lo, Lutero, sem economizar nenhuma palavra, ele referiu-se à justificação pela fé como da seguinte forma, olha como ele a cita de forma a enaltecê-la. Lutero disse primeiro que quando o artigo da justificação pela fé cai, tudo cai. Tudo, segundo Lutero, está amarrado ao conceito da justificação pela fé. Lutero ainda prossegue e diz que a justificação pela fé é o principal artigo a partir do qual todas as demais doutrinas têm fluído. Olha só, uma declaração muito ousada, né? Então, a justificação pela fé é uma espécie de uma doutrina central a partir da qual todos os demais elementos ou itens surgem como se fossem espirais, como se fossem desdobramentos desse tipo de pensamento. E, por fim, Lutero vai dizer que a doutrina da justificação pela fé é a régua e o juiz sobre todos os tipos de doutrinas. De novo, Lutero, percebamos, ele dava uma grande ênfase ao princípio da chamada sola fide, somente pela fé, que é um dos temas principais da reforma protestante. Lembrando aos irmãos que, mais uma vez, estamos comemorando a reforma, esses pelo menos aí 504 anos de reforma protestante. Mas, além de Lutero, João Calvino, ele também declarou que a questão da justificação é o ponto principal da nossa religião. Tanto Lutero quanto Calvino, como outros reformadores e pós-reformadores, Armínio também, Jacó Armínio pode ser e deve ser citado nesse contexto, davam grande ênfase ao tema, à doutrina, à teologia em torno da justificação pela fé. Bem, mas depois dessas informações, você pode estar aí se perguntando no seu banco, aí na sua cadeira. Ok, pastor, eu já entendi que o tema da justificação pela fé foi importante para Lutero, para Calvino, para pós-reformadores como Armínio, para John Wesley e tantos outros. Mas, afinal de contas, o que esse tema significa? O que significa essa tal da sola fide, ou da justificação pela fé? E eu respondo a essa pergunta dizendo que a doutrina da justificação pela fé, ela é vista em um sentido judicial, em um sentido legal, em um sentido forense, segundo o qual Deus imputa a justiça de Cristo sobre os pecadores que nele creem pela graça, os quais, por sua vez, acabam sendo declarados justos por Deus e da perspectiva de Deus, da ótica de Deus. Então, meus irmãos, quando nós começamos a crer em Cristo, nós, que até então estávamos destinados à justa ira de Deus e ao inferno devido aos nossos pecados, nós passamos a ser declarados, passamos a ser considerados justos diante de Deus, que a partir de então acaba adotando os crentes como seus filhos e suas filhas. Existe um estudioso chamado Adrian Hastings, que ele vai explicar o seguinte, que, abre aspas, pela fé somente, significa que uma pessoa se torna justificada aos olhos de Deus somente através de um ato de confiança em Cristo sem as obras da lei. Ser justificado pela fé
significa que, em termos salvíficos e soteriológicos, nós não colocamos a confiança em nós mesmos, nos nossos méritos, nas instituições, nas entidades, nas pessoas ou em qualquer outra coisa ou pessoa que seja, mas a nossa confiança, ela é depositada somente em Cristo, na obra de Cristo, nos ensinos de Cristo, na cruz de Cristo, na ressurreição de Cristo, na ascensão de Cristo, na exaltação de Cristo e na segunda vinda de Cristo. A nossa vida gira em torno de Cristo, por meio de quem e somente por meio dele nós podemos ser e somos efetivamente justificados diante de Deus, somente por meio de Cristo. E aqui, meus irmãos, mais uma vez, 5 importantes observações, pelo menos, devem ser feitas nesse momento. Em primeiro lugar, a mensagem dos reformadores, que por sua vez é um eco das Escrituras, sobretudo do apóstolo Paulo, é importante dizer mais uma vez, eles estão desenvolvendo, trabalhando, refletindo sobre o que Paulo diz nas Escrituras e outros autores neotestamentários sobre a justificação pela fé. Então, em primeiro lugar, a mensagem dos reformadores, poderíamos chamá-la, de uma forma um tanto quanto desajeitada, de pisticêntrica. Isto é, essa palavra estranha, ela vem do grego pistis, que quer dizer fé. Em outros termos, a mensagem dos reformadores é centrada na fé. Quando que um pecador, que caminhava a passos largos em direção ao inferno, que deveria sofrer a justa ira e condenação divinas, ele é absolvido e ele é considerado ou é declarado justo diante de Deus? Quando pela graça, mediante a fé, ele confia profundamente em Cristo e não em si mesmo, não nos seus méritos e em nada e ninguém mais, mas somente em Cristo. Nesse ponto ele é considerado justo, declarado justo aos olhos de Deus. Amém? Em segundo lugar, a fé, meus irmãos, ela não pode ser considerada uma obra meritória. Esse ponto é muito importante, porque nos debates teológicos, em outras circunstâncias de discussões teologais, via de regra, irmãos calvinistas acabam acusando irmãos arminianos, ou seja, nós aqui somos uma igreja arminiana, e acabam acusando-os de, por exemplo, defenderem uma salvação pelas obras, uma salvação meritocrática humana. O que é o cúmulo do absurdo. E não encontra, aliás, o menor fundamento escriturístico, e nem mesmo no pensamento de, por exemplo, Jacó Armínio ou John Wesley, bem como de todos os demais arminianos. Aliás, não é um pensamento escriturístico. Vejamos o que diz Romanos 4, versículos 1 a 5 sobre isso. Em Romanos 4, versículos 1 a 5, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele contrasta de forma muito clara, muito contundente, a fé das obras. Vejamos o que diz esse texto, Romanos 4, versículos 1 a 5. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso foi imputado para a justiça. Paulo está citando aqui Gênesis capítulo 15, versículo 6. Agora, veja o que diz nos versículos 4 e 5 de Romanos 4. Ora, ao que trabalha, ao que opera, ao que faz, aquele que faz uma determinada obra, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Claro, o sujeito trabalhou, ele fez alguma coisa, se algo lhe foi dado em razão disso, então ele está recebendo um pagamento. Mas o versículo 5 conclui, mas ao que não trabalha, porém crê, preste atenção nisso, mas ao que não trabalha, porém crê, então ele distingue fé de obras, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Olha o que ele diz, a sua fé. É a fé exercida pelo indivíduo em Deus, em Cristo, na obra expiatória de Cristo, fé esta que só é proporcionada e possibilitada por meio da graça divina. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós também descobrimos que a fé
poderíamos dizer que é aquela mão vazia que, com o auxílio da graça divina, recebe a dádiva da salvação de Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. Em outras palavras, quando nós cremos em Cristo, nós não acrescentamos nada, absolutamente nada, aos méritos de Cristo. O mérito é totalmente dele e o demérito é totalmente nosso, né? Quando cremos em Cristo, não fazemos porque isso é o nosso mérito, porque somos capazes, porque somos bons, porque somos melhores do que outros que não creem. Quando cremos, apenas estamos exercendo algo porque a graça de Deus nos capacita, nos habilita e nos proporciona a possibilidade de crermos em Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, o mérito é de Deus. A glória é de Deus, né? Tudo é dele, por ele, para ele. O mérito não é nosso, ele é absolutamente de Deus na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Em quarto lugar, meus irmãos, a fé mediante a qual somos justificados, é importante dizer, não é uma fé cega, não é uma simples credulidade. Aliás, ter fé é muito mais do que um mero exercício intelectual. Ter fé é confiar, é render-se aos pés de Jesus Cristo, reconhecendo o tamanho da nossa culpa e a nossa total incapacidade de libertar-nos, né, do pecado pela nossa própria força. Ter fé em Jesus Cristo é reconhecer que não há nenhum espaço para a meritocracia humana no que diz respeito à obtenção da justificação. O mérito é de Deus, a obra é de Deus, a graça é de Deus, a glória é de Deus, a salvação vem de Deus, nada disso é nosso, tudo é dele, por ele, para ele, e é por isso que nós o exaltamos e confessamos publicamente que tudo é dele para a sua glória nesta manhã. Por fim, meus irmãos, em quinto e último lugar, a verdadeira fé, é importante também lembrarmos, ela deve ser acompanhada das obras. Esse ponto é muitíssimo importante. Por que ele é importante? Porque quando nós falamos a expressão e a usamos sola fide, isto é, somos salvos ou justificados somente pela fé, isto é, fé em Cristo, isso pode nos dar a falsa impressão de que basta crer em Cristo e não precisamos fazer absolutamente nada e que está tudo certo. E quando nós cremos em Cristo, esta fé que Deus nos possibilita que depositemos nele mesmo, ou na pessoa do seu Filho, no Espírito Santo, na sua palavra, na vida eterna e assim por diante, essa fé, meus irmãos, ela naturalmente deve se desdobrar, deve ser acompanhada por obras. Então, embora nós sejamos salvos somente pela fé e não pelas obras, contudo, as nossas obras dão testemunho da fé que nós temos em nosso coração. Podemos dizer isso de outra forma e falar que a nossa fé deve ser uma fé ativa, uma fé dinâmica, uma fé operosa, uma fé produtiva. E é com esse sentido em mente que Tiago dirá a famosa expressão em Tiago, no capítulo 2, versículo 26, quando ele diz que a fé sem obras é morta. Você crê em Cristo, crê na palavra de Deus, você crê nas Escrituras, você crê no Espírito Santo, você crê na vida eterna, sim, mas e daí? E como você vive a partir desse tipo de conhecimentos ou informações que você tem? Você é um melhor marido na sua casa? Você é uma melhor esposa, vocês são melhores filhos, você é um melhor patrão, você é um melhor empregado, você é um melhor cidadão, você busca ser sal da terra e luz do mundo, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus, como diz Mateus 5, ou essa sua fé é uma fé vaga, uma fé teórica, uma fé abstrata, que não se traduz em elementos concretos que exemplificam e testemunham uma mudança de vida no dia a dia. Então, meus irmãos, cuidado com a ideia enganosa de que sola fide pode eventualmente dar a entender que devemos apenas crer em Cristo e basta. A verdadeira fé que nos é concedida graciosamente por Deus, mas nós é que devemos exercê-la em Cristo. Eu posso resistir à possibilidade de crer em Cristo, isso nós vemos na Bíblia de ponta a ponta,
Essa fé deve ser inevitavelmente acompanhada de obras condizentes com a mesma. Enfim, a salvação se dá somente pela fé, mas esta fé é uma fé operosa, uma fé ativa, uma fé dinâmica, uma fé que age. Não é uma fé estática. Ok? Esse ponto é absolutamente importante. Indo para um terceiro ponto, e mencionamos que trabalharemos os 5 solas, os 5 pontos da Reforma Protestante. Em terceiro lugar, eu também descubro, meus irmãos, que a salvação se dá somente em Cristo. Em terceiro lugar, a salvação se dá somente em Cristo, por intermédio de Cristo, por causa de Cristo. A salvação é cristocêntrica. Vejamos o que diz Romanos no capítulo 5, versículo 1, parte B. Temos paz com Deus, por meio de quem, Paulo? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não posso ter paz com Deus com as minhas próprias obras, com os meus próprios méritos, com base no meu próprio labor, na minha força, no meu intelecto, nas minhas capacidades, nas minhas habilidades e assim por diante. Não, eu só posso ser salvo e ter paz, portanto, com Deus por meio de Cristo. Cristo é a ponte, é o intermediário, é apenas o meio, somente Ele é o meio através do qual nós podemos nos aproximar de Deus Pai e termos paz com Ele, somente por meio de Cristo. E aqui, meus irmãos, Paulo está dizendo que em nossa vida pregressa, antes da nossa conversão, nós éramos inimigos de Deus. E, portanto, nós estávamos em guerra com Deus. Mas, quando nós começamos a crer em Cristo, obviamente pela graça, então nós nos tornamos amigos de Deus. E, portanto, nós passamos a ter um relacionamento de paz, um relacionamento sério, um relacionamento vital para a nossa vida com Ele. Mas essa mudança do contexto de guerra para o contexto de paz com Deus só foi possível graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso, mais uma vez, remete a nossa atenção ao princípio da Reforma Protestante chamado Solus Christus, isto é, somente Cristo. Existe um autor chamado Larry Stone que disse o seguinte, que Solus Christus significa que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E outro autor, bem conhecido, chamado D. Cybercower, ele afirmou corretamente que o Solus Christus excluiu qualquer outro mediador. Nós cristãos desconhecemos quaisquer outros mediadores entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Aliás, só para a gente perceber como esse é um ensino absolutamente bíblico, Paulo declarou, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Você prestou atenção bem aqui no que Paulo disse? Paulo disse que há um só mediador entre Deus e os homens. Isso significa dizer que pastores não são mediadores, teólogos não são mediadores, por mais capazes, por mais gabaritados, por mais eruditos que sejam. Dinheiro não é mediador, apesar de muita gente acreditar que o dinheiro possa mediá-las ou conseguir-lhes ali um lugar na salvação eterna, que era justamente o assunto acerca do qual e contra o qual Paulo se insurgiu na Idade Média, as vendas de indulgências. Não é o dinheiro que nos conquista ou nos possibilita um lugar na vida eterna, ou ali uma vaga na vida eterna, mas é a graça de Deus mediante a fé depositada em Cristo, é apenas isto. Teologias, meus irmãos, não são mediadoras, denominações, elas também não são mediadoras, somente Jesus Cristo é o mediador, é o intermediário e a ponte entre Deus e os homens, apenas Jesus Cristo e ninguém mais e nada mais, apenas Cristo. Isto, meus irmãos, nos faz pensar na seguinte verdade: a mensagem dos reformadores é cristocêntrica. Em outras palavras, ela é centrada em Cristo.
A mensagem dos reformadores e a mensagem bíblica, acima de tudo, é claro, porque eles bebem nas Escrituras, ela não é centrada em homens, mas é centrada em Cristo. É centrada na pré-existência, na divindade, na encarnação, na humanidade, nas obras, na cruz, na ressurreição, na exaltação, nos méritos, na segunda vinda e na glória de Cristo. Os méritos são totalmente de Cristo e não nossos. Amém. Isso nos aponta para um quarto assunto, um quarto item, que eu quero também dividir com os irmãos nessa manhã. Meus irmãos, em quarto lugar, a salvação se dá somente pela graça. Em quarto lugar, a salvação se dá somente pela graça. Onde nós encontramos isto? Leiamos o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 2, parte A, que diz: por meio de quem, referindo-se a Cristo, na primeira parte do versículo 2, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Então a salvação, Paulo diz, por meio da fé em Cristo, nós tivemos acesso a essa graça. Que graça? A graça de estarmos em paz com Deus, de sermos salvos, de sermos abençoados em Cristo. Nós conseguimos isto porque isto é uma graça. É um favor que Deus nos dá. Não é algo que nós merecemos. Não é algo acerca do qual nós lutamos ou trabalhamos para adquirir ou conquistar, mas é algo que Deus generosamente nos deu em Cristo. Meus irmãos, Paulo afirma neste versículo que foi por meio de Jesus Cristo que nós tivemos acesso, por exemplo, pela fé a esta graça, ou seja, a graça salvífica. Mas, já adiantando, essa graça diz respeito à salvação, à graça da salvação, por meio da qual, como nós mencionamos, nós podemos ter, nesse caso, paz com Deus, conforme vimos agora há pouco em Romanos, no capítulo 5 e versículo 1, parte B. E isso, mais uma vez, remete a nossa expectativa, a nossa lembrança ao princípio da reforma protestante, chamado sola gratia, ou seja, somente pela graça. Existe um autor chamado James Montgomery Boyce, que diz que o princípio sola gratia ensina que a salvação é pela graça de Deus apenas, sem nenhuma mistura de obras humanas adicionadas a ela. E esse ponto é de extrema importância, de extrema relevância, meus irmãos, para nós cristãos, visto que todas as religiões do mundo, elas ensinam algum tipo de salvação pelas obras, pelo mérito humano. E somente o cristianismo é que ensina a salvação pela graça de Deus. Quer ver só alguma coisa, alguns elementos aqui importantes? Segundo o islamismo, por exemplo, se na vida futura as obras pesarem na balança mais do que as más obras, as boas obras pesarem na balança mais do que as más obras, então você será salvo. Ou seja, nesta religião, a salvação se dá pelas obras humanas e não por algo que Deus fez na vida dos indivíduos. No judaísmo, a coisa é um tanto quanto dividida. Muitos judeus, por exemplo, creem que a obediência à lei é necessária para a salvação, algo que nós cristãos, obviamente, rejeitamos. Não que não demos à lei o seu devido lugar na nossa vida e na Bíblia. A obediência a vários ali, os elementos legais que hoje ainda têm a sua validade, é absolutamente importante. Mas essa obediência a eles não nos salvam. Outros judeus, eles acreditam que o simples pertencimento ao judaísmo já concede ao indivíduo um caráter salvífico. Isto é, se você foi circuncidado, se você é filho de uma mãe judia, que é hoje no mundo todo como uma pessoa é considerada judeu, para você ser considerado judeu, você não precisa ter necessariamente o pai judeu, mas pelo menos a mãe judia. Então, muitos judeus entendem que se apenas tiverem essa ascendência de uma mãe judia, isso automaticamente lhes confere a salvação. Por fim, existem outros grupos de judeus que entendem que o aperfeiçoamento da sociedade é que salva.
Quanto mais a sociedade se aperfeiçoa, é melhor, se desenvolve, progride, então isso envolve a salvação. Perceba que todos esses conceitos colocam a salvação nas mãos dos homens e não nas mãos de Deus. Sou eu que faço, eu que aconteço, eu que opero, eu que obedeço, eu que faço isso e aquilo para ser salvo. Enquanto que nas Escrituras nós descobrimos que não somos nós que fazemos, mas é Deus quem faz por nós e fez por nós, enviando Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. De acordo, por exemplo, com outra religião, o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Então, quanto mais você ajuda pessoas de rua, você auxilia em trabalhos assistenciais e assim por diante, isso lhe conferirá um certo teor salvífico. Em outras palavras, também no Espiritismo a salvação se dá pelas obras humanas. Conforme o catolicismo, a salvação também se dá por meio da prática de penitências, rezas, missas e práticas de boas obras, isto é, a salvação ocorre pelas obras humanas e não pela obra de Deus. Na percepção de outra religião, chamada Bahaísmo, a salvação é alcançada pelo conhecimento e prática ali dos princípios ensinados por um indivíduo chamado Baha'u'lláh, que quer dizer glória de Deus, que foi o principal profeta desta religião. Então, o conhecimento e a prática desses princípios do bahaísmo é que salva o indivíduo. Não é a graça de Deus. Já na perspectiva budista, na perspectiva oriental, a salvação consiste em duas experiências principais. A primeira delas é a libertação do ciclo de reencarnações. Então, o cessar de existir, o chamado Nirvana, aliás, nome este dado a um conhecido grupo de rock, talvez não muito mais conhecido ou famoso nos dias de hoje, mas décadas atrás. Então, quando você atinge o Nirvana, isto é, essa libertação do ciclo de reencarnações, você chega num determinado vazio, num niilismo, e isto é a salvação para essa turma. Além disso, existe uma outra experiência que salva segundo o budismo, que é o cultivo do caráter na vida presente. Mais uma vez, em outros termos, nós descobrimos no budismo que a pessoa busca esta salvação dentro de si mesma. E eu descubro nas Escrituras, meus irmãos, que a salvação não é uma coisa intrínseca, não está dentro de mim, ela é extrínseca, está fora, está em Deus, está em Jesus Cristo, está no Espírito Santo, está na palavra de Deus, está naquilo que Deus opera de fora para dentro no meu coração. Não sou eu o autor da minha própria salvação, é Deus quem me salva da sua ira, do inferno e de todas as demais situações decorrentes de uma vida contrária a Deus e aos seus preceitos escriturísticos. Caminhando para o final, também descobrimos que no hinduísmo, a salvação, assim como no budismo, ela se dá pela libertação do ciclo de reencarnações, ou seja, se dá, mais uma vez, pelo chamado nirvana. Então, o sujeito se encarna uma vez, 2, 3, 5.458 vezes, chega um momento que ele não reencarna mais. Então ele chega numa perspectiva, digamos que aniquilacionista, ele deixa de existir. E ao deixar de existir, ele é salvo. É uma coisa estranha, né? Eu fico imaginando como uma pessoa é salva ao deixar de existir. Que salvação houve se ela foi aniquilada e não existe mais? É estranho isso, né? Uma salvação onde o sujeito nem mais existe. Como alguém que não existe é salvo. Se nem existir, ele existe. Por fim, de acordo com o mormonismo, só há salvação para aquele que obedecer às doutrinas do livro de Mórmon e que pertencer à igreja Mórmon. Portanto, de acordo com o mormonismo, todos nós estamos caminhando a passos largos para o inferno, porque nenhum de nós é Mórmon. Apesar de alguns serem meio mornos, né? Mas enfim, é só um trocadilho besta nesse momento. Mas, meus irmãos, como nós podemos observar, todas estas religiões, entre outras tantas que poderíamos citar, ensinam algum tipo de salvação pelas obras. Vocês perceberam isso muito bem. Todas essas religiões ensinam uma espécie de autossoteria, isto é, autossalvação.
mas segundo a perspectiva bíblica, a salvação se dá somente pela graça. É obra de Deus, é a obra do Deus Trino, onde Deus Pai projeta a salvação, Deus Filho é enviado pelo Deus Pai para morrer pelos nossos pecados, e o Espírito Santo, ele acaba operando no nosso coração a fé necessária para que nós creiamos em Cristo e sejamos, portanto, salvos em nome de Jesus. Salvação é obra de Deus, é a graça de Deus, é Deus fazendo algo e nós não fazendo nada a não ser receber aquilo que Deus fez e não nós mesmos que fizemos. E isso nos conduz, por fim, a um quinto e último ponto da nossa meditação nesta manhã. Em último lugar, meus irmãos, em quinto e último lugar, a salvação se dá somente para a glória de Deus. A salvação se dá somente para a glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 2, parte B diz: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Finalmente, Paulo nos diz que a salvação que nós possuímos no presente, ela nos proporciona a esperança de que será consumada um dia no futuro, quando então Jesus se manifestar e também os demais eventos escatológicos, portanto futuros, ocorrerem. E aqui, meus irmãos, a expressão glória de Deus, além de se referir a esses eventos futuros, especialmente salvíficos e assim por diante, também parece apontar para a dignidade de Deus. E mais particularmente ainda, para a presença de Deus manifesta na plenitude dos seus atributos. E isso remete à nossa lembrança, mais uma vez, pela última vez, ao princípio da reforma protestante chamado soli deo gloria, isto é, somente a Deus seja a glória, seja dada a glória. Existe um autor chamado James Bretsky, que escreve um dicionário de latim, e ele vai explicar que o princípio soli deo gloria diz o seguinte, né? Ele aponta para o seguinte: uma vez que é a graça de Deus somente que nos salva através de Jesus Cristo, os protestantes consideraram que tal glória deveria ser dada somente a Deus, e não aos santos ou membros da hierarquia católica e assim por diante. Não são as indulgências que salvam, não é o Papa que salva, não são as penitências que salvam, não é o ir à missa que salva, não é nada disso que salva, mas o que salva é Deus, e que por ser o agente único da nossa salvação, deve receber toda a glória, todo louvor, toda adoração e todo mérito. Por isso que nós falamos soli deo gloria, somente a Deus seja dada a glória, porque Ele é merecedor de todas as bênçãos, né, do mérito por todas as bênçãos que nós recebemos. E a principal é o dom da salvação. Somos salvos por Deus, para a glória de Deus. O merecimento é de Deus, é uma obra de Deus. Tudo, mais uma vez me permitam dizer, é dele, por ele e para ele. Mas, meus irmãos, aqui, nós aprendemos aqui, nesse contexto, que a mensagem dos reformadores, podemos aprender aqui que ela é teocêntrica. Isto é, ela é centrada em Deus e na sua glória. E uma vez que Deus é o único e verdadeiro responsável pela nossa salvação, como nós mencionamos agora há pouco, e não, mais uma vez, o Papa, as indulgências, os santos, as relíquias, o mérito humano, ou seja lá o que for, logo, somente Deus é digno de receber toda a glória como autor e consumador da nossa salvação. A propósito, meus irmãos, o músico alemão Johann Sebastian Bach, que nós citamos no início da nossa mensagem, a quem atribui-se a criação desse conceito do soli deo gloria na reforma protestante, ele, no contexto posterior, um pouco posterior à reforma protestante, Bach acreditava que o único propósito da música era glorificar a Deus.
A música, com as suas partituras, melodias e assim por diante, tem um único propósito de glorificar a Deus. Por isso que no final das suas composições, ele escrevia ali no rodapé SDG, a abreviatura da expressão latina Soli Deo Gloria. Tudo aquilo que Bach produzia, as partituras, as letras, né, os cânticos, as músicas lindas que ele ali produz, ele dizia que tudo aquilo deveria glorificar a Deus. Deus deveria ser glorificado por meio da música. E nós podemos e devemos ir mais longe ainda e dizer que Deus deve ser glorificado por cada circunstância, momento e situação da nossa vida. Deus deve ser glorificado através do nosso casamento, através da nossa família, através dos nossos estudos, através das nossas viagens, através das nossas aspirações, através desse momento que nós lhe prestamos culto. Em cada momento da nossa vida, a nossa vida deve ser vivida de modo a resultar na glória de Deus. Isso faz surgir a importante pergunta: você tem vivido para a glória de Deus? O seu casamento tem sido para a glória de Deus? A sua família, né, tem agido de uma forma que seja para a glória de Deus? As suas aspirações, planos e a sua agenda refletem os seus desejos egoístas, individualistas e narcisistas? Ou, sobretudo, de alguma forma ou de outra, ela vai almejar a glória de Deus? A nossa vida deve buscar a glória de Deus e não a nossa própria glória. Aliás, não é isso que um dos salmistas diz? No famoso texto, quando ele menciona: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, ao teu nome da glória. Amém? Meus irmãos, e falar sobre esse último ponto, estamos quase caminhando para o final, somente a Deus seja a glória, é algo extremamente importante, uma vez que, como nós acabamos de mencionar, a tendência do ser humano decaído é glorificar tudo aquilo que não é Deus, incluindo Ele próprio. Aliás, como o Calvino muito bem declarou, é uma fala muito conhecida dele, o coração humano é uma fábrica de ídolos. E essa fábrica de ídolos, ela tem estado a pleno ou em pleno funcionamento desde a queda de Adão e Eva até os nossos dias. Aliás, só para termos uma ideia, analisemos bem brevemente como culturas antigas, até culturas razoavelmente próximas de nós, lidaram com essa questão dos ídolos. Olha só, o Antigo Egito, por exemplo, ele possuía de 80 divindades, segundo alguns estudiosos, até 500 divindades, segundo outros. Era Deus para todo tipo, para todo gosto, para tudo que era estilo, né? Os hititas, que eram povos da antiga Anatólia Central, ou seja, atual Turquia, de acordo com algumas fontes, eles possuíam mais de 1000 divindades. Já de acordo com o poeta grego Hesíodo, que vive ali entre o 8º e 7º séculos antes de Cristo, a Grécia Antiga, ela contava com 30.000 divindades. 30.000 divindades. Outro autor, chamado Marco Varro, ele diz que Roma tinha também 30.000 divindades. Já as civilizações pré-colombianas, um pouco mais próximas de nós aqui, América Central e assim por diante, as civilizações pré-colombianas, por exemplo, os maias, os astecas e os incas, eles tinham mais de 1000 deuses ali na sua religião. E é importante, meus irmãos, que nós conheçamos essas informações, porque o princípio protestante, Soli Deo Gloria, ele vai na contramão de certas práticas presentes não somente na antiguidade, como estas que nós mencionamos, mas também na sociedade contemporânea. Não pensemos que havia idolatria apenas naquela época antiga e que hoje esses ídolos, digamos, tenham deixado de existir. Nada disso. Aliás, vocês devem se lembrar de uma advertência que João faz a cristãos. Pasme, é a cristãos, não é a ímpios, que ele vai dizer em 1 João, quando ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Isso é muito interessante. João advertindo crentes e não ímpios a se guardarem dos ídolos. Isto significa
que cristãos também, se não vigiarem, como nós costumamos dizer, se não se cuidarem, eles podem, vez por outra, adorar ou construir nichos de certas divindades em seus corações. Aliás, isso já existe muito profundamente na nossa sociedade contemporânea. Muitas pessoas aderem à angelolatria, ou seja, adoram a anjos. Outros acabam defendendo uma certa antropolatria, adoram a homens. Outros defendem uma bibliolatria, adoram livros sagrados. Outros, especialmente cristãos, acabam vivendo uma certa eclesiolatria, adoram a igreja. A minha igreja é a XPTO, a minha igreja é isso, a minha denominação é aquilo, e ela aquela outra. Outros, e isso é muito frequente, são defensores de uma egolatria, adoram o eu. Outros, uma hagiolatria, adoram a santos. Outros, uma zoolatria, adoram a animais. Outros ainda defendem um culto à personalidade, um culto ao corpo, e assim por diante. Mas, meus irmãos, uma vez que Deus é o Criador de todas as coisas, e uma vez que Ele também é o autor da nossa salvação, então somente a Ele deve ser dada a glória e a ninguém mais. E portanto que nós louvemos ao seu santo, bendito e eterno nome, não somente hoje, mas para todo o sempre. A glória pertence somente a Deus e a ninguém mais. Amém? Eu quero concluir essa mensagem dizendo que hoje nós aprendemos 5 coisas importantes que têm a ver com a salvação e também têm relação, ao mesmo tempo, com os chamados 5 solas da reforma protestante. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vimos nesta manhã que a salvação se dá somente conforme revelado na Escritura, sola Escritura. Em segundo lugar, aprendemos que a salvação se dá somente pela fé, sola fide. Em terceiro lugar, descobrimos que a salvação se dá somente em Cristo, solos Christus, não existe outro Salvador ou mediador entre Deus e os homens, apenas Jesus Cristo de Nazaré. Em quarto lugar, também aprendemos que a salvação se dá somente pela graça, sola gratia, não é mérito de homens, de pastores, de teólogos ou de igrejas, é mérito de Deus, da graça de Deus. E por isso, em quinto lugar, também aprendemos que a salvação se dá somente para a glória de Deus. Por isso, só lhe deu glória. Que Deus seja glorificado pela nossa vida, pela salvação que Ele nos deu, por essa igreja existir, por este culto ser possibilitado. Tudo isto só é possível porque esse Deus glorioso é que nos facultou todas essas bênçãos nesta manhã. E nós o glorificamos hoje e sempre em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você, por favor, a ficar em pé, para que nós oremos nesse momento. Meus irmãos, nós aprendemos algumas coisas muito importantes nesta manhã. E que são ou deveriam ser centrais para a nossa fé. Esses princípios deveriam ser centrais para a nossa fé. Sola Escritura, sola fide, solus Christus, sola gratia, só lhe deu glória, são elementos fundamentais para a nossa fé cristã. Amém? E isso, por exemplo, nos distingue dos queridos amigos católicos. E quando eu digo que nos distingue, isso não quer dizer que somos melhores do que eles. Nós não somos melhores do que ninguém, é importante dizer. Não somos melhores do que ninguém. Mas defendemos esses princípios por entender que os mesmos sejam absolutamente bíblicos. O nosso compromisso deve ser com as Escrituras. Deve ser com uma fé somente devotada a Cristo e depositada em Cristo, e ninguém mais. Anjos não salvam, pastores não salvam, denominações não salvam, instituições não salvam, dinheiro não salva. Quem salva é Cristo, e nós o adoramos nesta manhã. Esse culto é para Ele. Esse culto onde nós temos a
grande oportunidade e o privilégio de misturarmos a ceia do Senhor juntamente com o elemento comemorativo dos 504 anos da Reforma Protestante. E nós, meus irmãos, em um certo sentido, somos frutos da Reforma Protestante. Em um certo sentido. Claro que, em última análise, somos frutos do agir gracioso, interventor e providencial de Deus na nossa vida. Claro que é. Mas, em outro sentido, somos frutos da Reforma Protestante. Se hoje existem igrejas como a Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, presbiteriana, metodista, batista, luterana, menonita e tantas outras, metodista e tantas outras, todas elas, de alguma forma ou de outra, são filhas, são produtos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi realizada por homens falíveis, fracos, pecadores, mas creio que o Deus que os dirigiu, apesar dos seus muitos pecados, como nós também os temos, Ele é todo poderoso. E é a Ele que nós prestamos culto e damos glória nesta manhã. A glória é somente dEle. Amém, meus irmãos? Feche os teus olhos, vamos agradecer ao nosso Deus. Pai, nós queremos Te agradecer nesta manhã por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração, ao nosso intelecto, tudo aquilo que o Senhor nos instruiu por meio da Sua palavra no dia de hoje. Te agradecemos, ó Senhor, por toda a Sua bondade, por todo o Seu amor, por toda a Sua manifestação que o Senhor tem feito ao longo da história, mas mais pontualmente, especialmente, nestes últimos 504 anos, que agora nós comemoramos, por exemplo, o que envolve a Reforma Protestante. Muito obrigado, Pai, por permitir que homens como Lutero, como Calvino, como Butzer, como tantos outros, e pós-reformadores, depois como Armínio, como Wesley, e tantos outros, de alguma forma contribuíssem para que hoje nós pudéssemos aqui estar. Estamos aqui, claro, pela Sua providência, porque o Senhor nos sustentou, porque o Senhor nos deu existência, porque o Senhor preservou a nossa vida, mas Te agradecemos porque fomos espiritualmente abençoados pelo legado destes homens que o Teu Espírito Santo de algum modo moveu ou impeliu no passado, e nós Te louvamos por isso. Abençoe a nossa vida nesta hora, seja sobretudo o Senhor glorificado neste momento, em cada circunstância da nossa vida. Esse culto, Senhor, é de pecadores, de homens e mulheres falíveis, mas é oferecido de todo o nosso coração a Ti. Aceite este culto, esta oração, esta pregação, tudo aquilo que fizemos nesta manhã, que seja para a Sua glória, mas também para a nossa edificação espiritual. E agora, Senhor, que vamos participar da ceia, que o Senhor nos conduza, nos abençoe e manifeste-se presente em nosso meio. Te louvamos por tudo, ó Deus, e Te bendizemos. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.